Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação, um pouquinho da agenda, certo? Do que eu vou abordar. Vou falar um pouquinho aí da SonicWall, o cenário aí de segurança da informação que a gente está vivendo hoje, como a SonicWall responde, tá, a esse cenário que a gente vive hoje e pensando em um futuro, as soluções, tá, que a SonicWall tem e como que a Quality Tecnologia entrega essa segurança como serviço, tá, para que você possa focar no seu negócio e deixar com que a gente se preocupe com a gestão da segurança para ti. Então, hoje a SonicWall ela está há 25 anos no mercado, então não é uma empresa que nasceu ontem. Na América Latina nós temos aí mais de 500 parceiros, líder global de vendas, então nós temos 2 milhões de appliances vendidos, mais de 150 mil na América Latina. SonicWall é referência Gartner, IDC, NSS Labs, ICS Labs, então tem uma gama de certificações para respaldar, tá, o equipamento, as features e o que a SonicWall se propõe a fazer. Começando a entrar aí no que a gente vive hoje, a gente esbarra na tecnologia que é o HTTPS, que veio para ser benéfico, mas os criminosos acabam sempre aproveitando o que é feito para o bem para usar isso para o mal. Então é a questão do SSL e do HTTPS. Hoje, você que está me ouvindo, inspeciona aí o tráfego HTTPS na sua empresa? Sim, não sabe o que se inspeciona, se não inspeciona. Se você não faz essa inspeção hoje, ou não sabe se isso acontece, tá? A inspeção da sua empresa, certifique-se de que isso está acontecendo, tá? Por quê? Hoje, em média, entre 60% e 70% das conexões são criptografadas, tá? Com SSL e TLS. O que isso significa? Que se na sua empresa você não faz checagem de HTTPS, ou seja, do tráfego criptografado, você está passando 70% do tráfego da sua internet que está entrando ou saindo, isso está no escuro. Ou seja, apenas 30 e poucos por cento do tráfego você tem visibilidade disso. 30 e poucos por cento a gente pode chamar isso de uma ferramenta efetiva? Complicado, né? Então a gente precisa começar a dar atenção ao cenário novo que a gente vivencia e não ter uma sensação falsa de segurança. Um exemplo claro aí de uma situação que a gente pode vivenciar, uma hipótese, tá? Um usuário de uma rede usa seu computador corporativo para checar seu e-mail, acessando sua conta pessoal através do browser. Este usuário abre o e-mail recebido de um suposto originador confiável que ele acredita conhecer, um amigo dele. Enviou um PDF e anexa uma mensagem com piadas, imagens, etc., na expectativa de iniciar o dia com uma boa gargalhada. Só que junto com essa piada tem um anexo aí, um exploit, que vai estar junto aí e acabar sendo um ransomware e sendo uma bomba relógio, ou criptografando naquele momento já os arquivos, ou em um momento posterior. Acredito que ninguém quer ser vítima de um ransomware e não ter uma situação dessa numa segunda-feira ou qualquer dia da semana. Mas esse é um vetor simples e mais comum do que a gente pensa em todas as organizações.
Hoje, como foi mostrado no gráfico anterior, quase que 70% das conexões são criptografadas. Então aqui nós temos alguns sites, Twitter, YouTube, site do UOL, site do Terra, o próprio site da SonicWall, entre outros N sites, tá, que nós temos, e a maioria é criptografado. Tá? Então, se eu não sei o que está passando dentro dessa conexão, eu não posso te garantir que ela é segura. Não só eu, mas qualquer outra tecnologia. Não é uma limitação da SonicWall, é uma situação que a gente vivencia hoje. Então, se eu não consigo analisar o que está passando, eu não posso dar o veredito se aquilo é um exploit, é um ataque, é um vírus. Então, a gente precisa abrir os olhos e começar a trabalhar a questão do tráfego criptografado. Reforçando, não podemos nos proteger do que não vemos. Então, aonde eu tenho tráfego HTTPS, tráfego criptografado, se eu não tenho uma ferramenta para fazer essa análise, eu estou no escuro. Eu não sei o que está acontecendo. Não são apenas empresas pequenas que são vítimas ou só empresas grandes. Então, hoje, o assunto de sequestro de dados, de ransomware, isso virou conversa de boteco. Hoje todo mundo sabe e já ouviu falar de alguém na sua cidade, provavelmente já tem uma empresa que foi hackeada, às vezes a sua empresa, um fornecedor seu, uma loja que você compra, alguém já foi hackeado. É assustador isso? Não, pensando no que está por vir. Então esse cenário tende a ficar cada vez pior, e se a gente não se preparar para isso, amanhã pode ser a nossa empresa que venha a ser aí criptografada os dados ou ser expostos dados confidenciais, né? Situações que nenhuma empresa quer passar por isso. Tá, se a solução existe, né, não é uma coisa de outro mundo, por que as empresas não inspecionam isso? Porque ó, a estimativa aí, de penalidade de performance do appliance, do firewall que vai acontecer, que vai inspecionar o SSL, ela está na ordem de 81%. Tá? Então é uma penalidade muito grande. Então a gente está falando de 81%, está caindo para menos de 20% do que a ferramenta se propõe a fazer. E por que impacta tanto isso? A tecnologia de HTTPS, o SSL, ele criptografa, tá? Então existe um tráfego que antes era entre quem criptografava isso era a estação de trabalho, e essa funcionalidade passa a ser da caixa, do appliance que está fazendo isso. Então quem trata essa negociação é o appliance com o website, o servidor do website que ele está trafegando. Então eu tenho que descriptografar isso, analisar, depois gerar uma outra conexão de criptografia com a outra estação. Então eu tenho que descriptografar e depois criptografar para entregar também, continuar mantendo essa conexão segura do appliance até a estação. Então veja que eu tenho aí 6 passos nesse processo que acaba realmente penalizando. Para quem já mexe com firewall e tudo, uma situação que fica claro que isso penaliza para quem trabalha com PFSense. PFSense na versão 2.2, agora não lembro certinho, 2.2.1, não lembro certinho, eles implementaram a questão de análise de aplicativo com SSL. O que aconteceu? O impacto de performance do PFSense foi muito grande. O que o pessoal fez? Veio e retirou isso na outra versão, para não impactar tanto. Então, por ser uma característica de quem usa, sobe numa maquininha simples,
para não ter que fazer investimento, essas situações que a gente vivencia. E eu veio com uma versão com essa situação e de repente começou a impactar demais. Isso com análise de aplicação. Agora imagina com a análise de SSL aí que eu tenho que fazer duas conexões, descriptografar, criptografar. Então realmente é penalizado aí a performance. Para a gente tentar mostrar um pouquinho da situação, aqui é a conexão, tá? Passando aí com a criptografia. O que acontece? Se não tiver o DPI SSL, essa conexão é estabelecida, tá? A pessoa vai acessar lá o site que ela acredita que é bom, mas esse site pode estar comprometido. Então não significa que eu estou acessando um site governamental, que o site não está infectado e que o arquivo que está exposto lá não foi infectado. Então o fato é igual eu tenho um porteiro. Não significa que a empresa liberou para o Rodolfo ir lá e acessar a empresa. Não significa que eu não tenha uma arma, uma granada, uma bomba. Então se não tem um detector de metal, eu não consigo dizer, o Rodolfo está liberado para o Rodolfo entrar, mas nesse momento o Rodolfo está mal intencionado, porque ele está entrando aqui no banco com uma bomba ou uma arma. Mesma situação é para o DPSSL. Não adianta confiar naquele site ou naquela porta, tá? Naquele usuário. Eu preciso realmente ir a fundo e saber se naquele momento aquela conexão não é maliciosa, tá? E com isso, tá? Com o SSL, com o Sandbox, a gente consegue quebrar aí esse ciclo aí do pessoal mal intencionado. Além de agregar e de ter um olho aí para a questão do SSL, não dá mais para confiar só em assinatura de antivírus, tá? O que a gente às vezes escuta, eu tenho um antivírus, não preciso de um firewall de borda, tá? Porque um Next Generation Firewall, porque o meu antivírus aqui ele vai resolver meu problema. Mas você tem uma análise de sandbox, tá? O que essa análise de sandbox vai fazer e como que a SonicWall está tratando isso? Hoje a SonicWall, tá, é o fabricante que conta com três players: o próprio SonicWall, a Lastline e a ViewArray. Para que três? Porque são três situações diferentes, tá? Para três análises diferentes, tá? Sandbox virtualizado, total emulação dos sistemas, análise em nível de hypervisor. Então, além de ter essa quantidade, o que o Sandbox em si, como que ele funciona, tá? E por que fazer a análise do SSL junto com o Sandbox? Hoje e a tendência é aumentar cada vez mais, os ataques e os arquivos infectados eles serem alterados cada vez mais. Então, se eu não conheço aquele arquivo infectado, se o meu antivírus não conhece, se o meu gateway, meu antivírus de borda não reconhece, isso vai passar e isso vai ser executado, tá? Com uma tecnologia de sandbox, eu tenho a solicitação, né, do usuário fazendo a solicitação do download. Isso vai passar pelo firewall, que vai, se for criptografado, ele vai descriptografar isso, vai olhar a intrusão, get antivírus, get cloud antivírus da SonicWall. E aí sim, se não detectou nada aqui, ele vai mandar para o sandbox, para o capture. No sandbox, ele vai simular esse arquivo e verificar se isso não é um arquivo malicioso. Então ele joga isso num cenário de emulação. Enquanto que a sua máquina seria emulação, você vai clicar e vai ver se aquilo é um exploit ou não. Eu tenho um lugar para que isso seja emulado. Então,
às vezes eu em contrapartida sou penalizado porque o arquivo precisa de um tempo para ser analisado, certo? Mas eu ganho o respaldo de não correr o risco de executar esse arquivo enquanto ele não foi emulado por empresas que são certificadas e são líderes no quadrante mágico para fazer isso. Fez a análise, o Capture fez a análise. Se isso não foi infectado, ele devolve, tá? Com o OK, e o Firewall sabe que na próxima vez que o usuário tentar acessar esse arquivo, ele pode ser baixado. Então, hoje a gente não pode mais ter uma empresa e esquecer de olhar para o tráfego criptografado, e eu não posso deixar de ter uma solução de sandbox para emular as situações. A gente teve esses ataques aí mundiais, isso vai começar a ser cada vez mais corriqueiro. Então não dá para fechar os olhos, a não ser que eu queira pagar para ver. E eu acredito que ninguém quer pagar para ver, porque o custo disso acaba sendo muito mais alto do que manter a empresa funcionando, né, 100%, e ter esses dados perdidos e não conseguir recuperar isso mais. A SonicWall tem as linhas de produtos, tá? Então ela atende desde da pequena empresa até a linha maior. Então nós temos as soluções de firewall de borda, soluções de e-mail security, acesso remoto seguro e o gerenciamento centralizado com GMS, tá? O GMS não é uma ferramenta para respaldar só quem é parceiro e atende vários clientes. Você que tem uma empresa que tem já de 5 empresas para frente, 5, 10, 25 filiais, e imagina você fazendo uma aplicação e replicando isso para todas as unidades, tá? Então isso acaba ganhando tempo, né, dos administradores e respaldando com que a política é aplicada igual para todas as unidades. Então a gente ganha eficiência e eficácia nisso. Para quem tiver curiosidade de conhecer aí o SonicWall, dá para emular isso, tá? Então acessa lá live demo sonicwall.com e vocês vão conseguir emular as ferramentas aí da SonicWall. Falei um pouquinho da SonicWall, porque a Quality é parceira da SonicWall, e como que a Quality pode agregar valor para você entregando isso como serviço, tá? Não adianta também fazer aquisição de uma caixa, uma ferramenta líder de mercado, custo-benefício ótimo, que é a ferramenta SonicWall, e deixar essa caixa lá juntando poeira. Não tirar relatório, não ter a real ciência do que está passando, tá? Eu preciso ter um acompanhamento disso, né? E ajustar as regras. São servidores que mudam, apesar de trabalhar com aplicações, mas nem todas as aplicações eu tenho isso, tá? Tem aplicações customizadas. Então, ter alguém que faça a gestão disso efetivamente é muito importante. Então, é nessa hora que entra a Quality Tecnologia para te respaldar e deixar você se preocupar com o seu negócio. Com a parte de tecnologia e a gestão de borda do seu perímetro, você entrega isso para a Quality e a gente vai procurar fazer isso da melhor forma possível. Nós controlamos, né, um pouquinho de gráficos, né, do que a gente monitora. Então hoje no nosso NOC SOC aí, a gente acompanha como que tá os links, né, dos clientes, se isso está consumindo muito, se está consumindo pouco, né, quando caiu, quando não caiu o link. Dá para enviar um
uma mensagem, tá? Para a pessoa da empresa, né? Se tem um TI, ele ser alertado disso. Nós somos alertados. A gente amarra nosso monitoramento pelos ABICs. Então a gente sabe quando tem incidentes, né? Para a gente correr atrás disso. Visualiza isso pelos e-mails, pelas TVs aqui do nosso NOC SOC. Ver o que está acontecendo, né, para tentar ser mais efetivo. Um pouquinho de relatórios que a gente consegue acompanhar, não só de SonicWall, e que a Quality respalda aí, tirando isso com frequência para que o usuário saiba o que está acontecendo. Então, saber aí as aplicações, quais aplicações estão consumindo mais. Aí em Web Filter, as categorias, né, que mais foram filtradas, que mais foram bloqueadas. Eu consigo filtrar por um período de tempo. Se eu quiser explodir isso daqui para ver quais usuários que foram filtrados tentando acessar uma determinada categoria, um determinado site, eu consigo fazer isso. E entre outras situações, além de fazer controle de antivírus, ver vírus que foram bloqueados, por qual máquina que foi bloqueada aquilo, em qual dia. Com base nisso a gente consegue fazer uma notificação. Tal usuário tem muita frequência para tentar bloqueado muito vírus para aquela estação X lá do financeiro. Então notifica isso para a pessoa, né? Manda a política de segurança da informação para ela, uma orientação para ela tomar mais cuidado com relação aos anexos que ela está tentando baixar, porque nem todo usuário tem a mesma percepção de que está clicando no link malicioso. Alguns clicam por não estar em casa, né? Aí eu vou abrir esse e-mail aqui porque na empresa eu tenho o SonicWall, aqui tenho o antivírus X, Y, e se for um vírus não vai pegar. Infelizmente a gente tem alguns usuários com essa mentalidade, e aí é onde acaba acontecendo o que a gente não espera, nem que ninguém quer passar, de ter os arquivos criptografados. Mas a visibilidade é grande. Esses arquivos, quando a gestão é por parte da Quality, isso é feito periodicamente, avisado a empresa das ações que precisam ser tomadas, e quando a gente encaminha os relatórios, a gente já manda sugestões de alterações, de controles de banda, filtros, né, que precisam ser feitos, e espera, né, o ok do gestor do contrato para que ele dê o aval para que aquele filtro ou aquela regra seja criada. A gente leva a sugestão, mas a decisão do negócio é da empresa. Então a gente leva a sugestão, quando isso é validado, a aplicação dessa regra, desse filtro, ele é validado. Então foi um vídeo aí falando um pouquinho da SonicWall, tá? Um pouquinho dos relatórios, do que dá para ser feito, e mais a intenção de que você abra os olhos aí para o tráfego encriptografado. Não dá para esquecer mais do SSL, e às vezes você não tinha essa ideia de que 70% do tráfego hoje é criptografado, tá? Então ignorar isso, você precisa conformar que você está deixando 70% da conexão passar no escuro. Então só 30% do que está passando é o que você está analisando. Eu tenho certeza que não é isso que nenhuma empresa espera, e deixar suas informações ao relento. Então, boa tarde a todos. Fica aí o meu obrigado, tá, pelo tempo aí que vocês disponibilizaram para me escutar. E qualquer dúvida, tá, não hesitem em entrar em contato, tá, com a Quality aqui comigo,
pelo canal, pelos nossos meios de comunicação.